Hello, class. How are you doing? I hope you are doing fine. Na aula de hoje, nós vamos estudar dois tempos verbais: o present perfect e o present perfect continuous. Vamos começar aqui com o present perfect. Ele é formado por um sujeito, verbo to have, mais um verbo principal no particípio. Os verbos no particípio, eles terminam com ed ou ele faz parte da lista de verbos irregulares. Se ele for um verbo irregular, é a terceira coluna que vocês vão utilizar. Mais um complemento para continuar a frase, né? Então, a conjugação do verbo have no presente, nós temos aqui dois, que é o have e o has. Se for I, you, we e they, nós vamos usar o have. Se for he, she, it, o has. Esse sujeito aqui pode ser o nome de alguma pessoa ou pode ser também um pronome. Um exemplo: I have read this book for 2 hours. Esse tempo verbal, ele não tem uma equivalência exata no português. Então, uma das traduções possíveis para essa frase seria: eu li esse livro por 2 horas. Ou eu tenho lido este livro por 2 horas. Tá? Esse verbo aqui, read, nessa frase, ele é um verbo irregular. Na terceira coluna, está escrito read. Mas a pronúncia dele, quando se trata de particípio, é read. Então, I have read this book for 2 hours. I have been to the USA. Eu estive nos Estados Unidos. Bom, um outro exemplo. I, o have, esse been é o verbo to be, que na tabela aparece como to be. A segunda coluna é was e were, que é o passado simples. E o passado particípio, que é o been. Aqui nós temos um exemplo, né, uma parte de uma tabela. Se vocês digitarem no Google verbos irregulares, tabela de verbos irregulares, vai aparecer um monte. É bom vocês salvarem uma para usar. No final dos bons dicionários também tem essa tabela. Nós vamos trabalhar com o passado particípio, tá? Então, é essa terceira coluna que nós vamos usar agora. Então, ó, o to be tá aqui, ó. To be, was e were, been. Ser ou estar, ficar. She has worked at the hospital since April. Ela trabalha no hospital desde abril. Ela tem trabalhado no hospital desde abril. Nota que aqui, ó, work é terminado com ed, então é worked. Qual é a primeira coisa que eu sugiro que vocês façam até aprender a lista de verbos irregulares? A lista de verbos irregulares tem que ser estudada mesmo, não existe nenhuma regra, por isso que é irregular. Vocês vão aprender memorizando, decorando, fazendo frases, lendo. Então, olha lá na lista. Não tem na lista, quer dizer que ele é um verbo regular. Então, é só colocar o ed seguindo aquelas regras que vocês já aprenderam. O present perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. O nome dele é presente perfeito, mas nós usamos o verbo no passado particípio. Por isso eu disse que não tem em português um tempo específico. Tá? Então, um exemplo. She has worked at the hospital since April. I've been to the USA. Eu estive nos Estados Unidos. Isso daqui vai mudar, como vocês já viram. Se for he, she, it, em vez de have, vai ser has. Ele indica ações que ocorreram em um tempo não determinado. É um tempo indefinido no passado. Quando você tem a data, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos ano passado. Aí, vocês vão ter, ó, ano passado, last year. Nós sabemos quando foi para os Estados Unidos. Aí vocês não vão usar o been. Vocês vão usar o went. I went to the USA last
year. Eu fui para os Estados Unidos o ano passado. Aqui, nessa frase, nós temos a ação em si, não o tempo, não importa quando aconteceu. Ações que acabaram de acontecer. Está no passado, mas acabou de acontecer. Tem sempre uma conexão com o presente, né? They have just left. Eles acabaram de sair. Passado, porque eles já saíram. Mas foi quase agora, então tem essa conexão com o presente sempre. He has just left. Outro exemplo, né? Porque se você mudar o pronome para he, she, it, não pode ser have, tem que ser has. Aqui, ó, elas estão com as malas prontas. Elas estão voltando de viagem, ó. We've just come back from our holiday. Nós acabamos de voltar das nossas férias. Elas chegaram agora, ó. Nem desfizeram as malas. Outro uso também é quando conversamos ou perguntamos sobre experiências. Have you ever been to London? No, I haven't. And you? Você já esteve em Londres? Não, não estive. E você? Para frases negativas, basta acrescentar o not após o have ou has. E nas interrogativas, basta colocar o have ou has no início da frase. Como vocês fazem com o verbo to be em outros tempos verbais aí. A negativa, exemplo. They have not played soccer at the club. They haven't played soccer at the club. Esse haven't é a contração do have mais not. Tá? Have not, haven't. Na interrogativa é só colocar o have no começo. Ó. Have they played soccer at the club? Aqui nós temos um resumão das formas, né? Que é o have ou has mais o particípio passado. Se for afirmativa, vai ser para you, we, they. Vamos usar o have, para he, she, it, vamos usar o has. Ou, em vez de colocar have mais o verbo, nós podemos colocar a contração aqui. They've gone. O gone aqui é o verbo ir, que está lá na terceira coluna. Ó. To go é o verbo ir. Went foi. E esse gone é o particípio, como se fosse ido. He, she, it has gone. Ou his, she's, it's gone. Na negativa, I, you e they haven't gone. Para he, she, it hasn't gone. A interrogativa é só colocar o have ou has no início da frase, sujeito, o verbo no particípio e a question mark no final. Também nós podemos usar as short answers para responder as perguntas. Yes, I have, ou então no, I haven't. Yes, he has, ou no, he hasn't. Aqui tem um quadro, né, um resumão da forma negativa. I have not visited. Esse aqui é o verbo visitar, ele é verbo regular, ele não consta lá na tabela, então nós só acrescentamos o ed nele. Então tem o sujeito, o have, not e o verbo no particípio. Nota-se que, de novo, ó, I, you, we, they, nós vamos usar o have, para he, she, it, nós vamos usar o has. Example, my parents have not visited Portugal 3 times. Meus pais não visitaram Portugal 3 vezes. Aqui nós temos um quadro da forma interrogativa, o have e o has no início da frase. E o exemplo, have my parents visited Portugal 3 times? Meus pais visitaram Portugal 3 vezes? Por vezes, o tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios. Already, yet, ever. Nota que os três têm a mesma tradução, ó, já, já. O yet tem a tradução também de ainda e o ever de alguma vez.
Already. Ele que é empregado em frases afirmativas de qualquer tempo verbal e ainda em frases interrogativas no simple present ou no past perfect, que nós vamos aprender também, porque vocês estão vendo o present perfect. I've already worked at the factory. Eu já trabalhei naquela fábrica. Tudo bem o já aí, né? Agora o yet. O yet significa já, em frases interrogativas no present perfect. Todavia, quando utilizado em frases negativas, ele passa a significar ainda. Outra regra presente no yet é o fato dele estar sempre no final da frase. Exemplo, have you finished yet? Você já terminou? Olha o yet aqui no final, que ele significa já. Sorry, Nick, I haven't finished homework yet. Desculpa, Nick, eu não terminei a lição de casa ainda. Ele não vai responder, eu não terminei a lição de casa já, né? Então, eu não terminei a lição de casa ainda. I haven't seen my daughter yet. Ainda não vi minha filha. Have you finished your homework yet? Você já terminou a sua lição de casa? Agora com ever. Agora vamos partir para o ever. Como nos outros dois, tem sentido de já. Porém, no sentido de algum dia, alguma vez, em frases interrogativas, diretas ou indiretas. Has Jennifer ever been to New York? A Jennifer já esteve em Nova York? Ela já esteve algum dia em Nova York? O just, ele quer dizer há pouco, agora mesmo, que acabou de acontecer, que eu já falei o exemplo para vocês. O never, nunca. I've never visited England. Eu nunca visitei a Inglaterra. Always significa sempre. I've always wanted to meet you. Eu sempre quis encontrá-lo. Tem também o lately, often, recently, frequently. Com lately e recently, o significado é nos últimos dias, nas últimas semanas. Have I told you lately that I love you? Te contei ultimamente que eu te amo? Eu te contei recentemente que eu te amo? Vai aparecer também o today, this morning, this week, this year. We've done quite a good job today. Nós fizemos um bom trabalho hoje. Nós usamos o present perfect com for e since. O for é para dizer quanto tempo durou este período e o since para dizer quando esse período de tempo começou. Então, for 3 days, por 3 dias. Since Friday, desde sexta-feira. Thanks, darling. I haven't eaten anything for 3 days. Me too. I haven't grabbed a bite since Friday. Obrigada, querido. Eu não comi nada por 3 dias. Eu também. Eu não mordi nada desde sexta-feira. Agora nós vamos para o Present Perfect Continuous. Ele é formado pelo sujeito, verb to have no simple present, verb to be no present perfect, mais o verbo principal com ing, mais um complemento. Parece muita coisa, né? Mas vamos para os exemplos que fica mais fácil de compreender. He has been working all day. Ele tem estado a trabalhar o dia todo, ele tem trabalhado o dia todo, ele esteve trabalhando o dia todo. Pode ser qualquer uma dessas traduções. Então, sujeito, he. Verb to have no simple present, has. Verb to be no present perfect, been. Se vocês olharem na tabela, vai estar lá to be, was or were, e a terceira coluna vai ser been. Mais o verbo principal com ing, work, working. Então, ele tem trabalhado o dia todo.
Se aqui fosse nós, seria we have been working all day. I've been studying English since 8 o'clock. Ela tem estado esperando por você o dia todo. Ela ainda está esperando. She has been waiting for you all day. I've been studying English since 8 o'clock. Eu tenho estado estudando inglês desde as 8 horas. Eu não parei ainda. Continuo estudando. Esse exemplo aqui, it's been raining. Esteve chovendo. As ruas ainda estão molhadas, o present perfect continuous, ele sempre tem uma conexão com o presente. O present continuous trata de uma ação que não foi concluída, ou seja, que ainda está acontecendo. Aqui tem alguns exemplos. I've been living in Curitiba since 2008. Eu moro em Curitiba desde 2008. Olha o since aqui. It's been raining all morning. Está chovendo a manhã toda. She's been waiting for you for 30 minutes. Ela está esperando por você há 30 minutos. Por 30 minutos. Faz 30 minutos que ela espera. I've been studying lately. Eu não tenho estudado ultimamente. Eu não ando estudando ultimamente. Em cada uma das sentenças acima, a ideia é mencionar o fato que começou no passado e continua até agora. Portanto, saiba que esse é o uso mais comum do Present Perfect Continuous. Outro momento no qual o Present Perfect Continuous é em perguntas com how long. Com exemplos fica mais fácil de perceber isso. How long have you been studying English? Há quanto tempo você estuda inglês? Quanto tempo faz que você estuda inglês? O have, o been e o verbo com ing. How long has she been waiting for us? Há quanto tempo ela está nos esperando? Quanto tempo faz que ela está nos esperando? How long have they been working together? Há quanto tempo eles trabalham juntos? Quanto tempo faz que eles estão trabalhando juntos? O have, o been, o ing no verbo. How long has he been living there? Há quanto tempo ele mora lá? Quanto tempo faz que ele está morando lá? Note que em cada pergunta, a ideia é saber a duração de tempo que a ação está acontecendo, anda acontecendo. Ou seja, ela deve ter começado no passado e continua acontecendo no momento atual. Agora, portanto, temos de usar o Present Perfect Continuous. A afirmativa é só colocar o has been, verbo com ing. A negativa é só colocar o not depois do have ou do has. She hasn't been running. Ela não anda correndo. Ela não está correndo, né, ultimamente. Esse é o verbo correr mesmo, tá? Interrogativa, has she been running? Pode também ter a interrogativa negativa, hasn't she been running? Aqui tem um quadro com um exemplo do verbo to live, que é viver, morar. I have been living. I haven't been living. Have I been living? Então, a afirmativa é o sujeito, o have, o been, verbo com ing. A negativa é a mesma formação, só precisa colocar o not depois do have. Em vez de colocar have not, pode também colocar haven't. O mesmo acontece com he, she, it. Em vez de colocar has not, pode colocar hasn't. E a interrogativa coloca o have ou o has no início da frase e a question mark sempre lá no final. Ponto de interrogação. No livro de vocês tem esses dois textos, além de diversos exercícios para serem feitos. Os exercícios estão descritos no roteiro.
Então, tem esses dois textos que eu quero que vocês leiam com muita atenção. Ó, have you been to Mexico? Ó, tem o have, tem o been. Vocês vão olhar o texto, ler o texto com bastante atenção. Olha aqui, ó. She has just arrived from Mexico. Ela acabou de chegar do México. Então, vocês vão começar a procurar pistas no texto que te façam ver o present perfect aqui. Aqui está misturado com passado simples também, ó. Didn't travel, que vocês já estudaram. Esse texto é a mesma coisa, vão ler com bastante atenção, procurar pistas de verbos irregulares, de advérbios que remetem ao present perfect. How long have you been practicing? Ó, esse aqui é o present perfect e esse aqui é o present perfect continuous, ó, o ing aqui, o ing no final. Por enquanto é isso. That's it.